Enfim, olhando aqui agora, o que diferencia agora nessa nova lei específica? Uma das coisas, né, como eu falei, é a facilidade da análise se a sua profissão ela aceita aqui ou não. Mas ainda precisa que você comprove que você tenha essa formação de algum lugar, né? Tirando a parte de TI. O diferencial agora principalmente é para pessoas como estudante, que já estão no país como estudante e que querem... Antigamente era assim, se você estava como estudante aqui, você de repente ganhasse uma proposta de trabalho de uma empresa, você não poderia trocar o visto aqui, você tinha que sair do país, entregar o visto, sair do país, da entrada no Brasil, sair do visto do Brasil, você vinha e voltava para a Alemanha. Agora não. Agora, se você encontrar um trabalho e de repente você percebe, eu não quero mais continuar estudando, porque aqui na Alemanha, quando você está estudando integralmente, né? E é num horário específico, integral, que você não pode trabalhar. Na Alemanha você não pode trabalhar, não é que nem no Brasil que a gente acaba conciliando, tendo que conciliar. Aqui é assim, se você está como estudante, você está com visto para estudar como estudante integral, você tem que estudar naquele horário e nas outras horas vagas você pode trabalhar com algumas regras que limitam. São 120 dias integrais ou 240 dias, metade de dias na verdade, né? É isso que diz no visto de estudante. Só que agora, no meu caso, por exemplo, eu já moro aqui faz quase 8 anos. Só que eu morei primeiro 4 anos, me preparei para faculdade, aí tive que abandonar o país por problemas pessoais, e aí voltei depois de 2 anos que eu tinha voltado para o Brasil, 2016 mais ou menos, e tô aqui desde então. Aí eu fiz um novo preparatório para a faculdade, entrei na faculdade, comecei a cursar ciência da computação com ênfase em business, mas aí eu fui recrutado por uma recrutadora pelo LinkedIn e ela me ofereceu uma vaga de emprego muito boa. E como recrutador na área de TI, gostei muito, comecei a trabalhar lá e não fui mais para a faculdade. E era difícil conciliar os cursos da faculdade, não batia. E aí eu pensei, poxa, mas eu não quero mais estudar integralmente, eu quero poder trabalhar. E aí então frequentar um curso à noite numa faculdade, ou à distância. Era o que eu queria continuar fazendo. Só que não havia possibilidade para mim, porque o meu visto era específico, era o visto para estudante integral. Então eu tinha planejado, na verdade, esse ano de voltar para o Brasil para dar entrada no Brasil. E aí foi quando ano passado saiu essa notícia de que as leis iriam mudar e que estudantes poderiam interromper os estudos e mudar o visto para um outro visto. Ou permissão de residência para outra permissão de residência, ou de permissão de residência para um visto de trabalho. Para pessoas que já estão aqui e são estudantes, é um pouco diferente. Você tem que comprovar, lógico, que você já fala fluentemente o idioma, então a análise é um pouco diferente de quem já está vindo pela primeira vez para cá. Então foi isso que eu fiz. Eu dei entrada no processo semana passada, logo que saiu a lei, levei todos os meus papéis. Você tem que ter uma proposta de trabalho de uma empresa, e eu já tinha conseguido na semana passada uma proposta de emprego, levei tudo certinho, e agora estão terminando de concluir a transferência do visto. Eu tive que comprovar a minha experiência profissional, eu tive que mostrar, né, muito importante isso, muito importante. Quando você trabalhar numa empresa, você antes de vir para o Brasil, peça para essa empresa dar uma carta de recomendação para você. De preferência, já pede para fazer em inglês. Você não vai ter que gastar com tradução, porque se você trouxer em português, você vai ter que traduzir aqui. Mas é muito importante comprovar que você trabalhou, adquiriu suas experiências, até mesmo experiência de 3 meses, 2 meses, em áreas específicas, áreas especiais. Traz comprovante que isso tudo vai ser muito necessário. Se você tiver até 25 anos, você vai poder dar entrada no visto para procurar uma vaga para o chamado Ausbildung. O Ausbildung é como se fosse um comparativo. Eu comparo o Ausbildung como se fosse com o nosso técnico ou tecnólogo. Né, ele é mais bem prático do que numa universidade. E você vindo para cá,
você tem como dar entrada nesse visto, ou você pode dar entrada direto no Brasil, ou você pode vir para cá e dar entrada aqui. O que não podia acontecer no passado. Então todas essas mudanças da lei, elas auxiliam que a gente, já estando aqui no país, nós demos entrada no visto e consigamos o visto de trabalho já direto aqui. Essas são as grandes, maiores mudanças da lei. Se você morar na Alemanha, na lei anterior, se você morasse na Alemanha com visto de trabalho por 5 anos, você tinha direito a dar entrada no visto permanente. E consequentemente, falando fluentemente a língua, você tem direito de dar entrada na nacionalidade alemã. Além de muitos outros benefícios. Então, a lei mudou agora de 5 para 4. E algumas pessoas me perguntaram, mas eu estou num processo do visto e o visto não sai nunca, já dei entrada por aqui, tem uma proposta de emprego e tudo mais, mas não sai e tal. Uma das coisas que eles dizem aqui muito específico é que as empresas agora, elas vão ter a possibilidade de acelerar o processo de pedido do visto para aquela pessoa que vai ser contratada. Mas eles precisam escrever com o órgão estrangeiro, com o órgão de imigração e acertar com eles de que a empresa necessita desse processo, precisa ser tudo comunicado, por quê? Porque para esse processo acelerar, que era o que a gente tinha que fazer contratando um advogado, o próprio órgão estrangeiro está pedindo uma taxa que, pelo que eu li aqui, é de 411 euros. Né? Se o seu empregador ele quer que o seu visto saia mais rápido do que o necessário, porque às vezes demora o processo para você reconhecer o seu certificado, que é muito importante, e aí dar entrada no visto, então tudo isso requer um tempo. Se você tiver necessidade que seja mais rápido, peça para o seu empregador entrar em contato com o órgão estrangeiro e ele vai conseguir acelerar esse processo. Se você está em algum processo, de repente, e você não está conseguindo adiantar daí do Brasil, ou o seu empregador não está conseguindo, de alguma forma, prosseguir com o processo, me escreve. Então a Alemanha está abrindo as portas, ela vai abrir ainda mais. Algumas empresas já estão deixando a Alemanha por falta de mão de obra e eles querem impedir que isso continue acontecendo. Então, muito em breve, outras áreas vão estar também abertas, sim, né? Ainda não está vigente nessa lei aqui, mas todos os setores estão em déficit agora, né? De mão de obra. Então, a boa notícia é, se você fez um curso, se você se preparou, se você fala inglês, você vai ter chance de vir para a Alemanha também, o que antigamente era difícil, era um processo muito complicado, era de muita análise, região, posição de trabalho, se era uma área que estava precisando de gente ou não. Então, fica aí para vocês essas dicas. Eu sei que tem muita coisa que a gente vai poder falar, que ainda eu vou tentar separar por setores, assim, né, por áreas de permissão de residência, por visto de trabalho, e vou fazer nos próximos vídeos. Então, talvez o próximo vídeo eu acho que a gente eu acho que eu vou falar sobre estudantes, provavelmente quais são as possibilidades para estudantes, o que você pode fazer. E depois vou falando sobre as permissões relacionadas a trabalho, então, né? E, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, ou com esses vídeos. E aí, se você tiver alguma dúvida, se inscreve no canal, manda suas perguntas, eu vou tentando responder. Se você achar que ainda está um pouco meio bagunçado tudo, manda sua pergunta, e eu vou tentar nos próximos vídeos ser um pouco mais claro, ser um pouco mais direto e poder falar sobre talvez a área que seja importante para que você saiba. Então fica assim, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!